Oi, gente. Óculos escuros, é só pra botar bossa mesmo, que eu não consigo ver nada, inclusive tá bem embaçado. É só pra começar o vídeo com uma pitada de humor. De novo aqui, vocês, o profeta da bananeira. Eu acho que eu tô perdendo a identidade, porque às vezes é aqui nessas árvores, pé de nim, às vezes é na mangueira, na casa dos meus pais, a última vez foi numa rede. E a bananeira, onde é que fica? Ela já tá começando a ficar com ciúme, né, dessa história. Ai, ai. Bom, enfim, vamos lá. Aproveitando que eu tô inspirado, o dia tá começando, tá bem lindo aqui, chuvoso. Para nós é lindo aqui, sabe, um dia chuvoso, porque rega a terra, fica tudo mais fresco, enfim. O texto que eu vou destacar hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 13. A tão conhecida parábola do semeador. Aí vocês leiam o capítulo todinho, assim, para se inteirar do que é que se trata. Eu vou só pontuar aqui, para não é o caso de leitura aqui, né? Enfim, diz que Jesus explicando sobre as coisas espirituais. Aí ele disse assim: eis que o semeador saiu a semear. Alguém com sementes para plantar, né? Aí uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram as sementes. Aí outra parte caiu, quando ele lançou, caiu nos pedregais, né? Lugar onde tinha muita pedra, pouca areia. Por ser pouca areia, logo também a semente não desceu fundo na terra. E aí logo também brotou, certo? Rapidinho brotou, porque era raso, né, a areia. E aí depois, só que quando o sol veio a pino, aquela que não tinha raiz profunda, ela secou e morreu. Outra caiu entre os espinhos, só que ela não tinha como ela brotar, né? Então os espinhos sufocaram e mataram a planta. Aí uma outra sim, caiu numa boa terra e aí deu frutos a 30, a 50, a 100. Tem uma proporção que fala. Não importa a proporção, o que importa é que essa árvore aí, ou essa semente, encontrando a terra certa, ela frutificou e produziu muito, entendeu? Essa vingou realmente. A parábola, que era um recurso muito utilizado por Jesus para ilustrar, para explicar para as pessoas, inclusive para as pessoas muito simples na época. Os discípulos deles, uns eram assim, pescadores, pessoas sem muita instrução. Mas ele também falava tanto para os discípulos ele até explicava, mas quando era para a multidão toda, ele deixava lá para as pessoas ficarem pensando sobre aquilo, porque nem tudo era muito explicado. Uma boa parte de tudo, das coisas que Jesus falava, era questão de as pessoas, até hoje em dia, de saber interpretar aquilo ali. Tanto que uns interpretam de um jeito, outros interpretam do outro, e alguns interpretam para o seu próprio deleite ou sua própria conveniência, e está aí tanta coisa errada, ensinando-se, deturpando a palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos tentar ser assim, colocar o nosso ponto de vista, quer as pessoas concordem ou não, ou pode ter também mais de uma interpretação sobre. Você pode pegar um texto e cada um tirar uma interpretação e dali também ser verdadeiro, obviamente, que não existe a unanimidade. Mas vamos lá. No meu caso aí, eu entendo que é o seguinte, Jesus cita o exemplo de caiu à beira do caminho, quer dizer, não era o lugar realmente. É como se fosse assim, não é que foi o erro do semeador, mas ele está dizendo que não é legal você estar assim, semeando de qualquer jeito, jogando em qualquer canto. À beira do caminho, as árvores vêm e pegam. Tem que ser um lugar, uma terra, você tem que escolher a terra boa, você olha e faça testes, você verifique se ela tem profundidade, se ela tem água suficiente. Então, precisa de uma terra boa. Jogar à beira do caminho é mesmo que você jogasse as coisas fora, certo? Assim, como que diz a Bíblia, lançar pérolas aos porcos. Certamente não vai ter o retorno que você está esperando. Depois, lançar entre pedregais, terra árida, seca, não tem profundidade na areia. Pessoas que não têm profundidade para entender e absorver aquilo, rapidamente brotam, é como se fosse uma grande paixão. E aí serve inclusive, agora eu vou fazer um paralelo, sabe? Essa parábola do semeador, na verdade, eu acredito que serve para toda e qualquer coisa que você faça. Se você vai, ou toda e qualquer
palavra que você vai lançar, digamos assim, todo e qualquer investimento, todo e qualquer empreendimento que você vai fazer na sua vida. Se for de pregar a palavra de Deus, também assim, sabe, você prega, você joga, porque o semeador, na parábola de Jesus, ele não se furtava, ele não se negava a lançar as sementes. Mas obviamente que ele fazia experimentos, ele observava que tipo de solo era bom para aquela semente. Então, se você for fazer qualquer coisa na sua vida, e aí eu vou até fazer um paralelo aqui, me desculpem, sabe, quem não gostar disso, porque você está usando a palavra de Deus para falar sobre amor, sobre relacionamento? Vou falar assim, porque a Bíblia toda se resume no amor, né? Existem diversos tipos de amor, né? O amor fraterno entre irmãos, o amor eros, erótico, o amor filhos, o amor ágape, enfim, diversos tipos de amor. De um pai para um filho, ama o seu filho, de um marido para a esposa, ou enfim, de um cônjuge para o outro, de amigos, amor de amigos. Eu adoro amor de amigos, porque eu inclusive digo que os amigos são uma família que a gente escolhe. Não que a nossa família não seja boa, mas assim, não escolheu, né? Em tese, você, nasceu ali e tá ali, se vire com isso, né? Você que lute. Já os amigos, não. Então, existem muitos tipos de amor. Mas seja qual for o tipo de amor que você esteja investindo, ou que não seja amor, que você esteja realmente pregando alguma coisa, ou você esteja ensinando, ou você esteja investindo em qualquer coisa, numa empresa, ou investindo numa pessoa, para que ela cresça, enfim. Qualquer um desses aí, você precisa saber o tipo de solo que você vai lançar. E aí é o que eu digo assim, agora me permita até uma ousadia. Num relacionamento entre duas pessoas, agora num relacionamento amoroso, acho que não existe necessariamente a pessoa certa. Existe a pessoa que tem o solo fértil certo para aquilo que você lançar de sementes, ela fazer produzir. Porque veja só, a semente é uma só, digamos que é o amor que você dá. Você coloca sentimento, você investe sentimento naquilo. Aí, se você simplesmente soltar o seu amor de uma forma qualquer, à beira do caminho, não vai ter retorno nenhum. Nem brotar, brota. Que as aves do céu, e o que significa as aves do céu? É os gaviões mesmo, sabe? Que a gente chama, que vão em cima e arranca. Qualquer pessoa leva aquela pessoa. Qualquer um leva aquela pessoa. Se você der o seu amor para uma pessoa que não tem, que não dá o menor valor. Depois, se você entrega o seu amor para uma pessoa que é como um pedregulho. Tem um pouquinho de terra, mas não tem profundidade nenhuma. Nossa, logo brota aquela paixão avassaladora. Mas no primeiro raio de sol, no primeiro calor do solzinho, ou seja, a pessoa não tem profundidade, aquele amor não vai sobreviver. Não sobrevive de jeito nenhum. Aí outra, você lança no meio dos espinhos. Na parábola do semeador, ele explica que é sobre os cuidados que a pessoa tem, se preocupa demais com as coisas do mundo e esquece as espirituais. Eu posso dizer, em termos de relacionamento, que lançar no meio dos espinhos seria meio que assim, você colocar a sua semente numa pessoa que sufoque você. Que ela seja, hoje a gente vê muito sobre relação abusiva, né? A pessoa assim, não deixa nem você respirar, não deixa você fazer nada. Às vezes tem uma coisa de você controlar até os amigos que você tem, controlar o que você come, o que você bebe, para onde sai, que horas dorme, o que roupa veste, tudo isso. Isso são espinhos que sufocam. E sufoca mesmo o amor de qualquer um. Porque quem ama, deixa livre, né? Tem uma frase de Antoine Saint-Exupéry, que foi o que escreveu O Pequeno Príncipe, assim, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então a gente pode assim até cativar uma pessoa pela forma como a gente trata ela, pelo carinho, pelo respeito, pela dedicação, e aí você se torna responsável também por ela, segundo Antoine de Saint-Exupéry. Espero que a pronúncia tenha sido correta. Mas nunca você cativa uma pessoa, mas escravizar não. A pessoa não ter... Eu vejo aí, gente, uma vez eu conheci um pessoal que... o marido fazia o que queria, sabe? Saía com os amigos, voltava na segunda-feira, a mulher não podia nem na praia usar um biquíni. Não estou dizendo que ela deva ou não deva usar, é uma questão dela. Mas assim, ela não podia fazer absolutamente nada. Nem respirar às vezes. Isso sufoca muito. Quem ama dá liberdade, porque você não pode criar um pássaro preso numa gaiola. Você abre a porta da gaiola. Se ele sair e voltar, é porque era seu. Se não,
só estava ali porque estava preso e no menor, menor brechinha que encontrar, ele vai-se embora. E finalmente existe aquela semente que cai no solo fértil, né? Propício, solo rico, e aí ele brota e frutifica. Significa o quê? Aquilo que você investir vai depender do solo. Às vezes a gente pensa assim sobre a pessoa certa. Ai, meu Deus, a pessoa certa é uma pessoa linda, rica, não sei o que lá. Gente, a pessoa linda e rica pode ser um canalha também, né? Riqueza, beleza, isso não tem absolutamente nada a ver com caráter. Então, assim, a pessoa certa é aquela que você vai plantando e ela vai respondendo aos seus estímulos, respondendo de forma positiva. E assim, a beleza desse mundo é como se fosse a semente lançada no pedregulho. A beleza está ali, mas não dura muita coisa. Ninguém vive à base de beleza, né? A não ser cirurgião plástico, enfim. Na verdade, ele vive à base de, digamos, o contrário, né? Ele pega o material do trabalho dele, não é a beleza. A beleza é no que ele transforma. Então, assim, beleza não põe mesa, já foi dito isso também. Então, assim, a pessoa certa é aquela que, claro, alguém tem que ter um mínimo de caráter, de personalidade, de honestidade, porque também não adianta você investir tanto numa pessoa que não tem nada. A Bíblia diz que ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Tem gente que não adianta você investir assim, só um bom dia mesmo e deixa pra lá. Mas há pessoas que você conhece, aí às vezes, à primeira vista tem um estímulo muito grande, o da paixão, coisa assim. Mas quer saber se aquela pessoa é certa, vá dando os investimentos, vá dando os estímulos, vá lançando a semente na terra e veja se ela frutifica, se ela cresce, se ela tem profundidade. Se ela for crescendo, é a pessoa certa, porque a pessoa certa é também a forma como a gente permite que a pessoa seja, sabe, na vida da gente. Se a gente não sufocar também, se a gente não ficar naquela coisa, sabe, naquele fanatismo de que a pessoa... Eu até estava ouvindo aquela música, né, que na verdade é uma poesia de Florbela Espanca, que chama Fanatismo. É uma poetisa portuguesa. E Fagner colocou música, ou enfim, ele canta Minha alma de sonhar-te anda perdida. Eu acho muito bacana aquela música, porque ensina o que é realmente assim uma pessoa, sabe, fanática por outra. Só que eu vejo ela por um ponto de vista muito racional. O fanatismo que eu digamos assim, me prestaria a fazer, não tem nada de fanatismo. É, na verdade, reconhecer as qualidades das pessoas e admirá-la muito, certo? Mas não ser fanático também ao ponto de não ver os defeitos da pessoa, porque também a gente precisa desse filtro. A pessoa certa também vai depender do que tipo de semente você vai lançar, né? Então, assim, é um negócio, na verdade, que precisava de muito tempo para a gente falar sobre isso. Mas acho que eu já dei material suficiente para vocês pensarem, né? Beijo do profeta da bananeira, que mais nunca teve na bananeira. Beijo todo mundo.